Incertezas na vida são crises que, vez ou outra, ou quase sempre, nos afligem. Por exemplo, será que eu vou conseguir passar no vestibular e conseguir um bom futuro para mim? Incerteza. Será que eu vou conseguir pagar minhas contas até o fim do mês? Não estou certa se meu marido vai me abandonar ou continuar comigo. Será que esse tratamento médico vai me curar do câncer? Ou vai curar uma pessoa amada? Incerteza. Está uma crise na minha empresa, não sei se eu vou continuar no emprego. Ou já estou desempregado, não tenho certeza se vou conseguir um novo emprego para suprir minhas necessidades e da minha família. Qual carreira profissional eu devo seguir? Será que eu devo ter filhos? Não estou certo disso. E agora que fiquei viúva, como posso ter certeza como será a minha vida? Até quando meu filho vai continuar se comportando dessa maneira? Será que ele vai cair a ficha e se arrepender do que está fazendo? O que mais você acrescentaria a essa lista de incertezas da vida que são tantas e nos golpeiam, nos incomodam? Quero convidar você a uma pequena série de estudos do Salmo 23, essa magnífica canção de Davi, um maravilhoso salmo do pastor de ovelhas, talvez a passagem bíblica mais conhecida em todo o mundo. Esse salmo oferece conforto e tranquilidade, especialmente para as pessoas que lutam com incertezas e precisam daquele sentimento seguro da presença permanente de Deus. Eu conto com a sua interação nesse vídeo, as suas reações. Deixe seu like aí, comente o que você acha de interessante, suas ideias, faça sua inscrição no nosso canal e compartilhe esse vídeo com bastante gente. Esse Salmo 23 é um testemunho de Davi sobre a fidelidade do Senhor ao longo de toda a sua vida. Davi, que vivenciou inúmeras incertezas terríveis. Por exemplo, será que eu vou me tornar rei como foi profetizado e prometido? Sendo que eu sou um mero pastor de ovelhas e o homem mais importante do país e mais poderoso, o Saul, me odeia e quer me matar? Será que essa promessa vai se cumprir? Será que eu vou conseguir sobreviver à traição de amigos e familiares? Muitas vezes Davi não tinha certeza se ele duraria mais um dia ou mais uma hora sequer de vida. Quais serão as consequências deste pecado escandaloso que eu cometi? Davi, de fato, cometeu um pecado terrível e não sabia do seu futuro. Davi teve o seu filho adoecido, bebê recém-nascido. Será que ele vai sobreviver ou não? Tantas tragédias entre os filhos, irmãos e meio-irmãos de Davi, e Davi olhava para eles e via ali problemas como abuso sexual, ódio, e acontecendo até assassinato, e alguns deles até conspirando contra o seu próprio pai, e Davi incerto quanto ao futuro em todas essas situações. Davi trata das incertezas utilizando uma analogia central que está presente no salmo todo. O coração desse salmo é a analogia da ovelha e do seu pastor. E é assim que nós vamos estudar esse salmo, considerando essa comparação das ovelhas, sendo nós, ovelhas, filhos de Deus, cheios de incerteza, e o tema predominante no Salmo é a provisão, a providência constante do pastor, que é Deus, o nosso Senhor. Eu convido você a analisar versículo por versículo nesse Salmo. Você e eu somos a ovelha assustada, analisando a vida diante das incertezas que nos apresentam, as nossas experiências em companhia do nosso pastor. O Salmo diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nesse primeiro estudo introdutório, eu quero começar analisando algumas semelhanças que há entre as ovelhas frágeis que Davi menciona
e com as quais ele estava tão familiarizado como um homem do campo, um pastor de ovelhas. Que semelhanças tem entre essas ovelhas e você e eu como filhos de Deus? Primeira semelhança: as ovelhas perdem a direção muito facilmente. Elas se perdem mesmo. Um cão não se perde muito facilmente. Um gato, então, ele sabe muito bem onde está. O crente, o cristão, o filho de Deus, quando ele se apoia no seu próprio entendimento, ele se perde facilmente. Quando a gente faz o que a gente acha melhor, escolhe os nossos próprios caminhos, nós nos perdemos na vida e acabamos nos dando mal, quebrando a cara. Temos que ser 100% das vezes, o tempo todo, guiados pela palavra do nosso pastor. Uma ovelha se perde facilmente. Você e eu também nos perdemos facilmente. Segunda a comparação, uma ovelha é totalmente indefesa, extremamente fraca. Quando você estuda a anatomia de uma ovelha, você percebe que ela tem pernas finas, o seu casco é pequeno e frágil, sequer ela sabe rosnar. A ovelha é ingênua, ela é lenta, desajeitada e a maioria dos animais sabe se defender muito bem. Existem animais que têm sistemas de defesa, proteção e fuga muito eficientes e eficazes. Basta você chegar a um cão, ele logo rosna para você, mostra os dentes e ele está se protegendo e você sente medo. Nós não somos como cães, nós somos como ovelhas, facilmente atacados, fracos e precisamos da proteção do nosso pastor. Então uma ovelha se perde facilmente, é indefesa e em terceiro lugar a ovelha se assusta muito facilmente. Se uma ovelha está sozinha, ela está amedrontada. E em que ela tem o seu conforto? De estar na companhia do seu pastor. A presença dele, as canções que ele entoa à noite para tranquilizar, assim somos nós. Nós por nós mesmos temos medo da vida, medo do futuro, medo da morte, medo da eternidade, medo de tomar decisões, nos assustamos facilmente, mas quando estamos nas mãos do nosso pastor, nós encontramos segurança. Uma ovelha, então, ela é facilmente perdida, indefesa, assustada e olha que interessante, a ovelha é um animal sujo que não consegue se limpar. O gato se lambe todo, o cachorro consegue tomar um banho sozinho, os animais se limpam, fazem sua própria higiene, mas a ovelha precisa ser limpa pelo pastor. Essa é a realidade sobre eu e você. Você e eu somos impuros por causa do nosso próprio pecado. Nos sujamos com as nossas maldades e iniquidades, o coração corrompido e precisamos ser lavados e purificados pelo nosso pastor. E o nosso pastor é Jesus Cristo, aquele que morreu para nos lavar dos nossos pecados, nos trazer perdão e oferecer a possibilidade de uma vida pura e limpa na presença do Pai. Por último lugar, a ovelha ela não consegue se alimentar sozinha. Muitos animais são caçadores, conseguem encontrar ali outros bichos dos quais se alimentam, comem de frutos do campo. As ovelhas podem até tentar se alimentar sozinhas, mas elas têm muita dificuldade de entender o que é saudável, o que não é, o que é venenoso e o que pode alimentá-las. E muitas vezes ela acaba se dando mal, tendo problemas de digestão ou se envenenando. Nós também precisamos ser alimentados em nossa alma, em nosso espírito, em nossa mente, por aquilo que o nosso pastor fala na sua palavra. Então, quando você e eu nos comparamos com ovelhas, como esse salmo nos convida, nós entendemos quem somos. Não temos direção, é o Senhor quem dá. Somos indefesos, é o Senhor quem nos protege. Somos assustados, é Deus quem nos dá segurança. Somos sujos, é o Senhor quem nos purifica. Não conseguimos nos alimentar, é Deus quem nos alimenta pela sua palavra. E diante de todos esses fatos, ganha muita riqueza o entendimento do versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Pelo fato de o Senhor ser o meu pastor, nada me faltará. Essa é a ideia-chave apresentada na primeira frase dessa canção e desenvolvida nos versículos 2, 3, 4, 5 e 6. Davi chama o Senhor aqui, a palavra hebraica é Yahweh,
Ele está chamando o Deus de único Deus verdadeiro, o Deus existente, o Deus todo-poderoso, que tem uma aliança e faz uma aliança conosco. Esse Senhor é meu pastor. Nós já sabemos que a palavra pastor se refere àquele homem do campo que provê para a ovelha tudo que ela necessita. Mas a ênfase que nós temos que observar nessa colocação é que Davi diz que o Senhor, Yahweh, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, Ele é o meu pastor. E há um aspecto pessoal aqui de Deus como aquele que cuida de mim de forma particular. Eu não faço apenas parte de um bando, de um grupo. Eu não sou mais um número. Deus se importa comigo de maneira pessoal. E por isso Ele pode completar a afirmação: como o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Não ter falta de nada, o que significa isso? Seria uma afirmação daquelas triunfalistas, do tipo blindagem contra qualquer doença, infortúnio? Será que Davi está dizendo assim, tudo vai dar certo, ninguém vai me importunar, eu vou ser uma pessoa rica, próspera, saudável e famosa, de nada terei falta? A própria vida de Davi prova que não é bem assim. Ele perdeu coisas, perdeu pessoas, perdeu reputação, sofreu os piores tipos de sofrimento que um ser humano pode enfrentar. O que é que não vai faltar então? A descrição do Salmo, de maneira muito linda, apresenta aquilo que não vai faltar. Quando ele diz assim: em verdes pastos me faz repousar, eu não vou ter falta de descanso ou provisão. Quando Davi diz assim: ele me conduz a águas tranquilas, eu não vou ter falta de paz. Haja o que houver, não terei falta de paz. Quando diz, restaura-me o vigor, Davi está dizendo o seguinte: não vai faltar para mim restauração e apoio nas minhas fraquezas, nas minhas falhas. Quando Davi diz assim, guia-me nas veredas da justiça, ele está dizendo que eu sempre terei direção. Haja o que houver, Deus vai me dar direção. Quando ele diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não terei perigo algum. Davi está dizendo, não me faltará direção e não me faltará segurança. Ele vai me ajudar a enfrentar o medo. Quando Davi afirma, tu estás comigo, significa que eu sempre terei companhia, nunca estarei sozinho, nunca me sentirei abandonado, pois o meu pastor estará sempre comigo. Quando Davi diz da vara e do cajado, protegendo, consolando, Davi está dizendo o seguinte, eu sempre terei conforto, sempre terei disciplina, sempre terei aquilo que eu necessito. Preparas um banquete para mim, Davi está dizendo o seguinte, à vista dos meus inimigos, o Senhor vai me proteger sempre. O Senhor vai me honrar sempre. Não terei falta disso. Unges a minha cabeça com óleo. Davi está dizendo o seguinte, sempre terei a provisão necessária. Deus sempre me trará fartura. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Davi está dizendo, eu tenho a presença de Deus. E por fim, estarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Davi diz, não me faltará segurança, eu estarei com o Senhor. Que coisa maravilhosa, a gente poder perceber que diante desse Deus que é pastor, nada nos faltará. Tudo de que necessitamos, nós temos na presença dele. Eu queria dizer para você 3 coisas para finalizar essa reflexão. Primeira, entenda que você precisa do pastor e não da prosperidade. Talvez você esteja estudando esse salmo comigo e pensando que você vai ter um Deus que vai te dar tudo o que você quer. E não é assim. Você precisa desse Deus e não aquilo que você acha que você precisa. Uma ovelha não precisa de circunstâncias favoráveis o tempo todo. Isso não existe. Na vida da ovelha sempre vai ter aquele planta venenosa. Sempre vai ter um lobo. Sempre vai ter uma água corrente perigosa. Sempre vai haver uma serpente, uma arapuca, um buraco. A ovelha sempre vai se deparar com essas coisas todas. O que ela precisa é do pastor em todas essas circunstâncias. Você não precisa de uma vida fácil, tranquila, tudo encaixadinho, redondinho. Você precisa do pastor com você o tempo todo. Não se engane. O mundo traz correria, tentações, você vai falhar. Problemas, dúvidas, sentimentos de solidão, coisas que machucam o corpo e a alma, sensação de impotência e incapacidade. Não tem chance de você se livrar dessas coisas. Como alguns, inclusive, têm prometido em nome de Deus, garantindo a você uma vida sem problemas. A única chance que você tem é enfrentar todos os problemas com o pastor
ao seu lado. Segunda coisa que eu quero deixar para você, você tem que decidir quem é seu pastor. As incertezas, agitações da vida estão aí. Em quem você vai confiar para encontrar direção e descanso? O que vai trazer deleite para você? As redes sociais, terapeuta, um amigo, programas de televisão. Essas coisas todas podem te ajudar, mas não podem substituir o seu pastor supremo, que é o Deus da Bíblia, o Criador, o sustentador do universo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que se comunica conosco pela sua palavra e que trabalha em nosso coração através do Espírito Santo e que cuida de nós através da sua igreja, o seu povo. Esse tem que ser o seu pastor, o Criador, o Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, que nos guia pela palavra em comunhão com a sua igreja. Terceira coisa que eu quero deixar contigo, assuma a sua condição de ovelha e dependa integralmente do Criador e pastor. Você precisa de direção na vida. A direção está na palavra do pastor. Você precisa de proteção do maligno, proteção desse mundo, proteção contra o pecado e a carne. E essa proteção está numa vida aos pés do Senhor. Você precisa de encorajamento e segurança na hora que o medo te atinge. Esse encorajamento, essa segurança estão no Senhor. Você precisa de limpeza e purificação diária dos pecados. E isso você só encontra no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que ofereceu o seu Filho para nos perdoar dos nossos pecados. A sua mente, o seu coração precisam de alimento, a sua fé precisa de alimento. E esse alimento está na palavra do nosso pastor. Busque-a. Busque-a continuamente. Quero convidar você a um tempo pessoal de reflexão nesse vídeo, um tempo de oração e meditação no Salmo 23, ouvindo uma canção. A canção se chama Salmo 23, é do Projeto Sola. Eu estou colocando ela na sequência desse vídeo e durante alguns minutos você pode ouvir essa canção e no teu coração falar com Deus, se apresentar diante dele, orar ou simplesmente ouvir e meditar e refletir nesse supremo pastor que você tem e quer cuidar de você, ovelha, está aos seus cuidados. Queria também convidar você desde já, na sequência, próxima semana, acompanhar a continuação dos nossos estudos no Salmo 23. Ouça e fique com Deus. O Senhor é o meu pastor e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor
vale ter que passar. Não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte me assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre eu morarei na eternidade onde estás. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar.